Glória a Jesus, mais um cafezinho. Mais um, ó, gente, hoje tem café. Na verdade hoje tem cappuccino, é um meu café, formidável. Black Power, turbo. A gente pode vender depois essa historinha, né, com café, aqui, que afinal de contas não tem, é patrocinador, não é patrocinador, tá, é só sem querer isso. Olha, aqui. Eu amo canecas, se vocês quiserem doar canecas, eu tomo um cafezinho aqui. Ah, eu também gosto. Entendeu? Não tô falando de patrocínio não, eu tô falando de canecas para minha coleção. Essa não pertence aqui. Vamos falar sobre o que hoje? A gente podia falar sobre a teologia do medo, sobre as igrejas catastróficas, sobre os profetas que gostam de catástrofes. Profetadas do Rapaz, medo. isso em cadeiras de teologia tinha pastores argumentando com professores, graças a Deus, todos agraciados, que falavam, mas isso aí não é porque não era uma condenação de Deus, porque eles não eram obedientes. A pessoa falava, ô querido, a gente tem tanta família sendo destruída por conta do mal que está nesse século, a gente vai ficar falando que agora Deus está fazendo justa condenação? Isso, gente dali que vai comandar igrejas, que vai ter ovelhas. Eu essa semana mandaram para mim dois áudios. Uma era uma suposta mulher do Equador, profeta do Equador, uma equatoriana que se dizia levantada por Deus para chorar e clamar pelo país, pelo Brasil. Eu acho muito interessante que um país desse tamanho, que nem tem gente direito, Deus vai tirar de lá onde tem 200 milhões de brasileiros. Sem falar aqui. Que a gente não sofre perseguição, que a gente tem nossa escolha ali. Enfim, e tudo mais. De qualquer maneira, ok, vamos levar adiante a história, falando da catástrofe que vai acontecer aqui, que vai levantar e acontecer. Depois entra um outro áudio na sequência desse, dizendo que a partir de agora as pessoas vão ser dizimadas, os crentes serão dizimados, uma porção de sepultamento ocorrerá, morreremos todos, porque Deus vai começar a guardar o seu povo da ira vindoura que virá. Ora, gente, Deus vai estar levando o povo, então por que não levou quando nasceu? Isso é nada mais, nada menos do que um terrorismo gospel, um absurdo. E as pessoas fazem na ideia de que se elas derem essa mãozinha a Deus, quebrar um galho para Deus, criar essa situação de medo, de pânico, vai lá, as pessoas vão se converter e vão se entregar por medo. Agora, o medo nunca funcionou. O amor sim, o medo não. O medo nunca funcionou, o amor já funcionou. O medo nunca funcionou, não é por força nem por violência, dizia Paulo. Isso não é bíblico. As profecias eram dadas ao povo de Israel pela desobediência. Eles precisavam ser avisados sobre isso. Mas num tempo e num período em que a revelação do Evangelho ainda não havia acontecido. A graça ainda não havia sido derramada na sua íntegra, não havia dispensação da graça. Nós vivemos num outro momento. Nós temos pregadores, nós temos profetas de Deus falando do Evangelho, do seu amor e da sua graça. Não é causando medo em ninguém. Ora, gente, a quem é que interessa criar medo, enganar os filhos de Deus? Não é E nós a temos Deus, o Espírito Santo, na sua completude. No Antigo Testamento, quem defende que tínhamos uma porção, que, enfim. É simples, bicho, dá uma percepção disso. Criar ansiedade já não é de Deus. Existe um princípio que é bíblico e fala assim, olha só, existe um princípio onde está Deus. Deus não é Deus de confusão. Pronto. Agora, o que me assusta é que existem ainda igrejas que gostam disso, inclusive ainda promovem catástrofes. Por exemplo, eu vejo a olho nu, se você tiver uma perspectiva neutra no que aparece na televisão, você percebe que existem igrejas que apoiam o caos instaurado na sociedade. Para quê? Para que elas lotem. Para que elas vendam facilidade. Exatamente. É você criar o caos para vender a felicidade, a facilidade. Cria dificuldade para vender facilidade. E isso está assim aos montes de gente fazendo isso. E o pior é que o povo cai nessas crendices. Mas ela não cai. O povo, no fundo, acaba tendo aquilo que merece. O que o povo está buscando? Me perdoem. Mas não é uma realidade. Mas é verdade. O povo busca aquilo que merece. O que você está buscando na sua igreja? Porque tem igreja que fala, olha, eu era pobre, agora saí mega, ultra, wide empresário. Você acha que todos têm a vocação para ser diretor de uma empresa? Ser um empresário? Será que aguenta esse rojão? Isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso não vem de Deus, isso não é uma proposta divina, é uma proposta humana. Então as pessoas buscam casamento, igreja, você busca, tá entendendo?
O povo está tendo o que merece porque está buscando uma relação de troca. Um Deus pagão. Boa. Um paganismo, não é? É um ídolo. Um ídolo. Fazem de Deus ídolo. Você E entra nessa história. Hoje, Mas entra nessa história. Porque, na verdade, quando vão buscar o ídolo, encontram o que querem. Mas será que Nesse isso ponto vem tem de uma razão. cultura que nós temos? Primeiro, como brasileiros, não, porque também. Não, as outras igrejas de fora do mundo, do Rio, do Brasil, não são assim. Eu acho que, na verdade, a gente sofre muito mais influência. Da Igreja Católica, da Reforma Protestante que veio de Roma e da cultura brasileira também, que tinha essa doutrina. Você se lembra que os senhores de engenho estavam lá, eles só podiam empregar católicos. Então eles iam lá, aspergiam a água, batizavam todo mundo para poder ter seus escravos católicos. Não podiam. Mas chegava lá para sua escrava e falava assim: olha, ainda mais a mulher. Olha, meu marido tá com problema nessa área, vai lá bater seu... Tô falando, né? A grosso modo, bater seu tambor lá pro meu marido. Ou seja, eram católicos, mas já tinham essa mistura de crença. Já tinha o hábito de correr para se salvar, seja e de que forma for, desde que ele atendesse às conveniências primazes do seu interesse. Temporais. Isso aí pode ser um curanderismo gospel, que existe muito, um sincretismo gospel, que também tem muito hoje. Eu até entendo que... Terrorismo gospel. Terrorismo, a doutrina do medo. Eu entendo que nós temos essa raiz, que vira cultural, que a fé pode ser aplicada nisso, e que muitas igrejas aplicam isso, que é antibíblico, ou foge a qualquer escopo cristocêntrico. Uma vez eu falei isso no programa de televisão. Qualquer coisa que não emerge de Cristo e diminui o homem, foge um escopo do cristianismo e do que está proposto na palavra de Deus. Qualquer religião que levanta o homem como o grande profeta, o grande Deus, ou o grande patriarca, apóstolo, seja qual for, mais um pouco eles vão dizer, foge do que clama no deserto, né? A gente já falou um pouco sobre mais isso. Mais um pouquinho de dizer, foge do que clama no deserto. Eu já vi pregações que falam assim: Senhor, quem está pedindo sou eu. Pobre pecador, miserável. Olha lá, hein? É comigo que tu tá falando, hein? Entendeu? Você sabe quem tá falando. Você tá entendendo? Isso aí é um pouco da soberba, um pouco da cultura. Mas por que tem aquele público que está clamando através dele? Porque ainda está buscando isso. Eu sou tantos anos servo, eu sou tantos anos líder, sou tantos anos isso. Enfim, acredito eu que essas profetadas tá provindo dessa ideia. Vamos tomar um cafezinho, depois a gente pode voltar continuando isso. Vamos continuar. Então fechou. Depois a gente volta falando sobre esse terrorismo. Um abraço a vocês. Um abraço. Tchau.